Olá, meus queridos amigos e irmãos da TV Mundo Maior. Mais uma vez estamos de volta aqui com muita alegria para continuar o estudo do capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a escolha dos seus discípulos, não dos apóstolos. O apóstolo é depois. Por enquanto eles conviveram com Jesus, eles foram discípulos. O apóstolo é aquele que depois que é escolhido, estudado e preparado, é enviado. Assim, eles só foram apóstolos do Cristo depois do Pentecostes. Só para deixar isso bem claro. No programa da semana passada, nós paramos em Filipe e Bartolomeu. Então, hoje nós continuamos a partir de Tomé e Mateus. Tomé é uma palavra de aramaico que significa gêmeo. Tomé foi aquele incrédulo que não acreditou que Jesus tinha sido visto pelos seus colegas. Então, esse era Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus não fala dele mesmo, mas eu vou falar. Mateus, ele por uma questão até eu acho que até coerência, né? Eu ia falar dele mesmo, seria um vitupério, um elogio em boca própria. Mas depois de Tomé vem Mateus. Mateus foi um discípulo assim de Jesus, sui generis. Porque Jesus, escolhendo Mateus para ser discípulo dele, ele quebrou assim um tabu imenso no meio do seu povo. Porque Mateus, como publicano, ele trabalhava numa coletoria na entrada de Cafarnaum, quando Jesus o convida. E a gente sabe que ele foi assim um discípulo exemplar. Um judeu autêntico, era coletor, era anotador. Então ele foi aquele que anotou o que fez e escreveu um evangelho que originalmente em hebraico e que depois esse evangelho aparece em grego e ninguém sabe onde ele se encontra. Quem dera que a gente nessas descobertas aí pudesse encontrar o original do evangelho de Mateus em hebraico. Ia ser uma alegria, uma felicidade muito grande, porque daí nós iríamos entender o verdadeiro significado. Eu tenho um evangelho em hebraico, mas não é aquele original que a gente espera encontrar um dia. Então Mateus, Jesus foi passando na coletoria e o convidou. E depois a gente vai ver que ele ainda foi jantar com ele. Mas Mateus foi assim uma escolha, porque ele era publicano era o partido daqueles que, a serviço de Roma, cobravam impostos dos próprios judeus, e eram mal vistos, eram tidos como inescrupulosos. A gente vê o caso de Zaqueu, quando Jesus encontra com ele, que todos censuraram que Jesus não era um Messias, porque ia para a casa de Zaqueu. Mas Zaqueu era judeu também, era publicano, era chefe da coletoria de Jericó, mas era judeu. E Jesus foi para a casa dele e fez aquele milagre, vamos dizer assim, da transformação, e depois que Jesus visitou Zaqueu, ele nunca mais foi o mesmo. E Mateus era desse grupo, e Jesus o convidou, mostrando que ele não tinha barreira, que ele quebrava paradigma mesmo, não seguia a opinião da grande maioria. Depois de Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, são o segundo grupo de 4. Aí agora vem Tiago, ou Yaakov, que é o nome hebraico original, Yaakov ben Alfai, Tiago, filho de Alfeu. E alguns chamam de Tiago menor, e que o nome Alfai vem de Nabateu, que significa Deus o substituiu. O nome era pronunciado em grego Alfeios. Então, por isso que ficou Tiago, filho de Alfeu. E aí vem Lebeu, apelidado Tadeu, que significa o corajoso, em aramaico, do francês Tadé, e em português, Tadeu. O nome pode também ter derivado do grego Theodotos. Theo, Deus, dotos, dado. Dado por Deus ou ofertado por Deus. Ok? Existem algumas pessoas que colocam Teodoro, já vi em português esse nome. E depois de
Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, cananita, que diz que ele era não um cananeu, mas um zelote, que era um partido de grandes que dividiam o povo. Os 3 eram os dos fariseus, os saduceus e os dos essênios. O quarto era o partido dos zelotes, que era, tem até uma obra que fala Jesus o zelote, mas Jesus nunca foi zelote. Jesus era um pacifista, né? Segundo Flávio Josefo, a origem do partido zelote está no movimento que surgiu após a deposição de Arquelau e da transformação da Judéia em província romana, ali no ano 6 ou 7 da era cristã. Pertencendo aos fariseus, de cuja ideologia compartilhavam, eles se destacavam por um amor insuperável pela liberdade e não reconhecendo outro chefe além de Deus. Além de Adonai, como usam os nossos irmãos. Eles exprimiam o sentimento de uma boa parte do povo ao proclamar sua convicção. Obedecer ao romano era violar a lei divina. Essa era a visão dos zelotes. Sendo o único mestre de Israel, Adonai. Deus era o único. Os sacerdotes, os funcionários do templo, os notáveis de uma maneira ou de outra eram constrangidos a colaborar com o ocupante, o que não era o caso do povo do qual os zelotes recrutavam seus membros. Eles eram rebeldes, eles eram realmente opositores diretos a Roma. Os canaíns eram os ardentes ou ciumentos, cuja intransigência, oposição a Roma, se manifestava pela luta aberta denunciada pelo romano como banditismo. Eu acho que do grupo dele era que participava Barrabás, porque era um grupo que não obedecia aos romanos, eles não viam nenhuma autoridade romana. Os seus seguidores eram terrivelmente opositores de acabar com qualquer romano onde encontrasse. E por último, o Judas Iscariote, que em hebraico se Ish-Cariote, que significa homem, Ish em hebraico é homem, Ish de Cariote, que era a cidade que ficava na costa ocidental do Mar Morto. Ou ainda dos conhecidos montes de Moabe, onde viviam os moabitas, ok? E aí, esses eram os 12, começamos o primeiro programa e terminamos os últimos 4. Tiago, filho de Alfeu, Jacó, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o zelote, e Judas, o homem de Cariote, Iscariote, homem de Cariote, daquela cidade. E aí diz que depois, Mateus diz aqui, as recomendações de Jesus para a gente começar a entender como ele preparou esse povo, como ele preparou esse grupo magnificamente dentro da lei, da ordem, da caridade, do amor, da fraternidade. Existe no Livro dos Espíritos, só para complementar aqui, esclarecer o trabalho de Jesus, existe o capítulo, o livro 3º do Livro dos Espíritos, você sabe, para quem não conhece, é dividido em 4 livros. E o livro 3º fala das chamadas leis morais. E o item 10 das leis morais do livro 3º fala de justiça, amor e caridade. Então eu vejo isso aí uma coisa magnífica, porque Kardec foi inspirado a colocar esse capítulo chamado de justiça, amor e caridade, porque a justiça representa a primeira revelação com os 10 mandamentos, o amor representa a segunda com Jesus e a caridade representa a terceira com a doutrina espírita, que tem como postulado, fora da caridade não há salvação. Então Jesus prepara esse povo e a primeira coisa que ele diz no versículo, depois que ele enviou, escolheu
e enviou com as seguintes recomendações. Primeira coisa que ele disse: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ora, por que Jesus dá essas recomendações? Não vá aos gentios, nem na terra dos samaritanos. Os gentios não estavam preparados para a mensagem do Cristo, a não ser que ele mesmo levasse. Porque Jesus curava, ensinava, dava de comer, então ele conquistava pela sua própria presença, pelo que ele fazia. Mas os discípulos não tinham, embora ele tenha dado ensinamento, autoridade e tudo isso, eles estavam começando. Eles não tinham argumento para trabalhar com os pagãos, com os goinhos, eles estavam na Galileia. A Galileia era conhecida como Galileia dos gentios. Por quê? Porque a Galileia tinha fronteiras com o Líbano, com a Síria. Ainda hoje é assim. E eles achavam que aquelas cidades fronteiriças ali havia invasão de pagãos, e os pagãos poluíam os judeus, os galileus. Já os galileus, por conta disso, não eram muito respeitados pelos samaritanos, nem pelos judeus, porque como se fossem os primos pobres, os doentes, tinha muito analfabeto, doente, discriminado, era o povo mais excluído. Essa era a palavra do momento, é inclusão e exclusão, mas eles eram excluídos, e eu digo mais assim, eles eram muito mais esquecidos do que excluídos. Porque samaritano, judeu e galileu, no tempo de Jesus, todos três eram hebreus. Depois é que vem a divisão, passou a ser só judeu. Judeu é tudo hoje que representa. Mas nos tempos de Jesus, aquela região de Israel, que chamam indevidamente de Palestina, que é o nome romano, foi o romano que deram esse nome para diminuir o povo hebreu. Porque os palestinos, os filistinos, eram um povo que era contrário, brigavam, foram os maiores inimigos dos judeus, junto com os amalecitas. Sansão era filisteu. Então era um povo do mar, povos do mar, ficava ali perto de Asdod. De Asdod não, desculpa, Asdod é no norte, ficava no sul, perto de Asquelon. E ali eles faziam oposição direta ao povo hebreu. Então Jesus diz a ele: não vá atrás desse povo, porque vocês não vão ter condições, não terão muito sucesso indo atrás dos pagãos. Nem entreis em cidade de samaritanos. Por quê? Jesus tinha alguma coisa contra os samaritanos? Não. Pelo contrário, os maiores ensinamentos de Jesus, a maior parábola dele que eu considero é a parábola do bom samaritano. Jesus curou os samaritanos. Quando ele esteve, Jesus tem 2 grandes ministérios, na Galileia, na Judéia, mas o ministério que eu acho assim mais marcante de Jesus é na Samaria. Quando ele vai ao poço de Jacó, ele se encontra com a samaritana. Então ele não tinha nada contra os samaritanos, ele era precavido. Ele apenas disse: vocês não vão conseguir nada com os samaritanos, porque havia uma dificuldade muito grande entre judeu e samaritano. Isso era uma coisa antiga. Porque desde a época de Esdras, desde a época do retorno do cativeiro da Babilônia, desde a chegada de Ciro, que eles já tinham sido invadidos, a Samaria, a região norte, as 10 tribos tinham invadido pelos assírios e tinham se misturado, e segundo a visão judaica do Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim não aceitaram mais o povo que foi escravo dos assírios. Então, quando eles foram construir o templo de Jerusalém, os samaritanos se ofereceram para construir com eles não aceitaram. Então os samaritanos se separaram, os samaritanos tinham um estudo bom, ainda hoje tem um estudo próprio, ele só segue a Torá, a Bíblia dele é diferente. A Bíblia dele é uma mistura a linguagem da Bíblia
dos samaritanos é diferente. Eles não seguem as festas judaicas, não seguem os profetas, então eles já têm o mundo deles formado. Por isso que Jesus disse, não vá atrás de samaritano. Lembre-se que quando Jesus entra na Samaria, os discípulos dele que vão na frente são maltratados pelos samaritanos, que pediram a Jesus que fizesse descer um fogo do céu para devorar eles. Havia isso. Então, é como se fosse assim, nós não podemos pregar cristianismo para algumas correntes do cristianismo, como os ortodoxos, por exemplo. Os ortodoxos gregos, maronitas, russos, coptas, eles têm os seus postulados, eles têm a sua forma, não tem nem papa. Os grupos dele não tem papa. Então como é que um católico vai pregar para um ortodoxo grego, maronita ou copta? Então essa era a prudência de Jesus de dizer a eles que não fossem para a cidade dos samaritanos, que eles iam ter problema. Mas vão antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vão aos judeus mesmos, aos hebreus, os hebreus que estão afastados. Vamos reconquistar esse povo, vamos trazê-los para o nosso meio. Essa era a preocupação de Jesus com essas recomendações. E aí ele diz, proclamai que o reino dos céus está próximo. Por quê? Porque era ele que estava por trás do que eles estavam proclamando. Eles estavam proclamando. Eles eram enviados de Jesus. Então, proclamem para ele que o reino dos céus. Que reino dos céus? Chegado o Messias, o mundo da libertação, a era messiânica chegou. É isso que Jesus quis dizer. Olha o que é que ele diz aqui. Versículo 8 do capítulo 10. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, conduzi, aqui coloca expulsai os demônios. Jesus não ia dizer isso, não ia mandar. A visão era essa, que ele expulsava. Não. Ele conduzia. Como Kardec vem com a codificação da doutrina e mudou esse conceito de expulsar. O espírito não se expulsa, se esclarece, se dialoga e se conduz. Hoje já existe outra fisiologia para esse processo. Mas curai os doentes, ressuscitai os mortos, porque ele não diz curai os leprosos, mas diz purificai os leprosos. Porque a lepra, que era uma doença de pele, que ainda hoje é, do bacilo lepra, que transmite aquela destruição, destrói as terminações nervosas, provoca aquelas manchas inicialmente, que a pessoa põe fogo em cima e não sente nada, porque a doença destrói as terminações nervosas. É a marca diagnóstica da lepra, né? Então as pessoas se tornavam, naquela época, impuros, eles chamavam imundos. Eu não gosto dessa palavra. Imundo é uma palavra muito pejorativa. Chamar um semelhante de imundo, eu acho terrível, degradante. Mas chamava impuro. Por isso que curar aquelas feridas, curar aquela lepra, curar aquela doença, era purificar aqueles que eram considerados impuros, que viviam segregados. Os sacerdotes tinham o nome daqueles que eram leprosos, que iam para os chamados leprosários, ou vale dos leprosos, como é o caso que a gente vê na belíssima história de Francisco de Assis, lá na Úmbria, lá em Assis, onde nós já tivemos a felicidade de visitar algumas vezes. Então, vocês não vão curar, vão purificá-los, porque depois que eles estão purificados, eles podem voltar à atividade. Conduzir os espíritos sofredores. Agora aqui vem uma coisa muito que eu gostaria de aprofundar um pouquinho. De graça recebeste, de graça dai. Ai daquele que se aproveita da condição de emissário do Cristo para tirar vantagem material. Ninguém pode viver da religião. Nós podemos viver para ela. Negociar com coisas religiosas
é vitupério, é um crime chamado de simonia. É negociar com as coisas sagradas. Por isso que Jesus diz aqui, dai de graça, porque de graça recebeste. Você não pode cobrar por uma oração, você não pode cobrar por uma cura. Jesus, diz Kardec, no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, embora pobre, ele e os discípulos, mesmo assim, nunca cobraram nada pelas curas que fizeram. Então, vamos vigiar e orar, segundo a recomendação do Cristo, e orar sobretudo por aqueles que não estão despertos para essa recomendação do Cristo. Não faça como o Talmud, que falava que você quer servir a Deus, trabalhe e vá ser útil à causa da sua religião depois do seu expediente. O médio, sobretudo, que é médio de cura, ele não tem horário para trabalhar. O horário dele é qualquer hora. Então você tem salário para o seu emprego, para a sua profissão, mas para servir a Deus, você não pode ter horário nem ter salário. Dai de graça o que de graça recebeste. E ainda dizia assim, não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, gente. Bastava uma. É muito forte a recomendação de Jesus, pois o operário é digno do seu sustento. Porque onde eles chegavam, eles eram recebidos, tinham comida, tinham local para ficar. E a única coisa que você pode, em missão, que aceitar, é o aposento, a dormida, sem exigência. Por favor, seja simples como as pombas e humilde e prudente como as serpentes, como Jesus vai dizer aqui, não é? Nessa situação, devemos ter todo cuidado para não tirar frutos materiais do instrumento que nós somos da mensagem do Cristo. Sobretudo, os médios de cura. Tenham cuidado, temos lamentavelmente visto muitos caírem, fracassarem, porque muitas vezes o egoísmo, o interesse material supera a beleza que é ser instrumento do Cristo, levando saúde, harmonia e paz para aqueles que são seus seguidores, para aqueles que precisam, para aqueles que sofrem, para aqueles de toda a natureza. Jesus nunca cobrou nada. Vivia de favor na casa de Pedro. É só o que a gente tem notícia. E dizia que o Filho do Homem não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Reflitamos sobre isso e agradeçamos mais essa oportunidade. E até, meu querido irmão, a próxima semana, se Deus quiser, com mais um programa. Agora que a gente já está conseguindo graças a Deus, ter melhores condições de ter acesso com menos exposição. Que Jesus abençoe a todos vocês. Muita paz e até a próxima semana.